Estamos aqui para tentar ajudar vocês a melhorar esse estudo caseiro devido a essa circunstância fora do comum, excepcional que estamos vivendo, né? Esperamos que resolva isso em breve e a gente possa voltar às nossas aulas presenciais, que é muito mais interessante, muito mais legal do que fazer desse jeito, né? Vocês foram contemplados, porque eu deveria dar 2 módulos para vocês, mas eu acabei deixando só um porque ele é muito grande, tem muitos detalhes, e aí eu gostaria que vocês pudessem se aprofundar bastante, que cai muito isso aqui em vestibular. Então é bom vocês ficarem atentos. Esse é um módulo bastante interessante e importante, porque apesar de falar todo dia lá, vamos falar do tempo, e aí o jornalista chama a moça do tempo, e aí ela explica aquelas coisas todas, não é que você tem que saber o que é aquilo, o que é zona de alta pressão, de baixa pressão, massa de ar, zona de atuação da massa vindo do Nordeste, vindo do Sudeste, massa de ar fria, massa de ar quente, baixa pressão, alta pressão, todos esses detalhes estão aqui minuciosamente descritos no capítulo. Mas você não precisa se preocupar com esse tipo de detalhe, você precisa entender o contexto, como funciona, porque a ideia principal aqui é diferenciar tempo e clima, identificar os elementos. Então entender os elementos do clima e analisar a influência dos fatores climáticos, que eu vou falar aqui rapidamente. O tema então, climatologia, tempo, clima. Tempo é aquele tempo que você tem hoje. Então aquela moça do tempo, quando ela vai no jornal e fala, hoje a temperatura está assim, assada, vai ter chuva no final da tarde. Quando a gente está falando disso, a gente está falando de tempo. Quando a gente está falando de clima, a gente está falando de um conjunto de tempos. Então, vários tempos acumulados geram um contexto global de clima. Então, nosso clima aqui é subtropical, por exemplo. Não, uma parte é subtropical, outra parte está dentro da zona intertropical. Ok, temperado? Semiárido. Então tudo isso você encontra no Brasil, tá? Mas quando você está falando dessas generalizações, você está falando de clima. Agora, quando você falar a temperatura em Brasília hoje está 31 graus, você está falando de tempo. Isso você tem que entender. O clima, então, é a generalização do contexto, é olhando para o conjunto, o que acontece ao longo do período. Por exemplo, no inverno nós temos menos precipitação do que no verão. Aí você está analisando a questão de clima, tá? Você está olhando o clima. Então, essa diferença, por exemplo, no norte, tem o tempo chuvoso e o tempo sem chuva, por exemplo. Aí está falando do clima, então está falando de períodos, inverno e verão, é esse tipo de coisa. Aí é clima, não é tempo. O tempo é só aquele tempo do dia, no máximo de amanhã ou de 2 dias. Aí você está falando só de tempo. Essa é a diferença entre tempo e clima. Quando você vai analisar clima, você vai analisar o conjunto, como aquele local funciona em relação aos períodos, por exemplo, outono, inverno, verão, o que acontece naqueles períodos. Aí você está tratando de clima. Outra coisa que nós vamos falar aqui um pouquinho sobre elementos climáticos. Então você vai ter os elementos climáticos, eu vou olhar aqui na apostila para falar para vocês o que vocês vão encontrar. Você vai ter temperatura como elemento climático, umidade do ar, pressão atmosférica. Pressão atmosférica é aquela questão, a baixa pressão, quando você está com uma baixa pressão, as moléculas estão mais afastadas, e quando você está com uma alta pressão, as moléculas estão mais próximas. O que acontece? A zona de baixa pressão, com as moléculas afastadas, ela tende a trazer a alta pressão, elas se atraem, porque o universo busca o que? O equilíbrio, né, de pressões, até que zere. Então, quando você tem uma zona de baixa pressão, ela vai ser atraída e vai atrair a zona de alta pressão, até que elas se encontrem.
E quando ocorre esse encontro, você vai ter o fenômeno climático, porque ela vai estar úmida, vai estar seca, a outra vai estar mais seca ou vai estar mais úmida, e esse choque vai gerar tempestades, furacões, temporais, ou um clima seco por um longo período. Esse tipo de conjunto de fatores é que vai gerar o quê? O clima. Tá, vamos lá. Você vai ter um detalhamento sobre precipitação, vai ter aqui, ó, uma descrição individualizada sobre chuva, neve, granizo, orvalho, geada. Aqui uma explicação que eu acabei de falar da umidade do ar, pressão atmosférica. Isso está na 122, 123. Depois a gente vai partir para fatores climáticos na sequência. Fatores climáticos principais. E a gente tem que lembrar disso, porque de vez em quando a gente vê esse tipo de pergunta. Qual o fator climático está associado com o volume pluviométrico da região litorânea do estado de São Paulo? Entendeu? Você tem que saber relacionar isso aí, principalmente em questões mais complexas de Enem e vestibular. Fatores climáticos, aí você vai ter a latitude, você vai ter a altitude. Altitude é o que? Montanha, né? Zonas mais altas, mais longe do nível do mar, altitude, tá bom? Você vai ter vegetação, cobertura vegetal é super importante, tanto que você fala a umidade do centro-oeste brasileiro proveniente da Amazônia. Mas o que tem na Amazônia? Uma cobertura vegetal importante que gera uma evaporação e essa umidade desce pelo meio do Brasil. Deixa eu ver se eu acho um mapa do Brasil aqui para mostrar para vocês. Vem aqui, cameraman. Aqui, ó. Aqui nós vamos ter essa umidade. Essa umidade canaliza aqui, ó, pelo interior do continente e vem aqui. Então, até a questão climática de chuvas e precipitações do centro-oeste, do sul, sudeste, tem a ver com essa umidade que é gerada na Amazônia, tá? Então, esse fator climático, vegetação, é super importante para essa questão. Radiação e albedo. Albedo é o índice de reflexo que você tem das superfícies em relação à radiação solar. Tá aqui, ó. Vem aqui dar uma olhadinha. O albedo ocorre de forma diferenciada na medida que superfícies de coloração mais escura refletem menos a radiação que absorve, gerando maior aquecimento naquela região. Onde você tem uma área mais escura, aquela história de você pôr uma roupa preta ou uma roupa branca, né? Colocou uma roupa branca, você reflete a luz. Uma roupa escura, você segura. Então, você vai ter uma absorção de energia na roupa escura e uma dispersão de energia na clara. E o albedo é isso, é o nível de absorção dessa energia. Vão ter também massas de ar, circulação geral na atmosfera. Deixa eu ver se ele vai falar individualmente das massas do Brasil. Não, aqui não vai falar individualmente, vai falar só genericamente, não vai falar especificamente do Brasil. Deixa eu ver se vai falar... Não, do Brasil não. Ah, vai sim, aqui, ó. Na página 129, ele vai colocar as massas, as principais massas de ar do Brasil, aqui, ó. Massa equatorial continental, massa equatorial atlântica, massa tropical... É tropical atlântica essa aqui? Uhum. É. Tropical continental e polar polar atlântica, isso, polar atlântica, esqueci aqui o nome, polar atlântica, ok. Beleza, então nós vamos ter aqui uma análise sobre as massas. Isso tudo influencia o clima, tá, gente? Ou mesmo até uma situação do tempo, do dia, daquele dia também, né? Vamos lá. O que mais que nós vamos ter que vocês têm que se preocupar? Aqui tem uma boa explicação, ó, na página 126, que vai falar sobre questão de pressão atmosférica, ó. Comparando, explicando furacões, ventos alísios, as variações de pressão, ó. E aí você vai poder entender melhor o que está logo no início do capítulo
que ele coloca o seguinte: você sabe a diferença entre furacão e tornado. Então tem a ver o que? Com tamanho e intensidade. O furacão ele tem um tamanho muito maior e um período de ocorrência maior. Mas o tornado, por sua vez, ele pode ter uma força, uma intensidade muito mais forte, pode fazer um estrago por um curto período, mas fazer um estrago muito maior numa região, tá certo? E também no furacão você vai ter um volume de chuva, de umidade mais elevado do que no ciclone. O ciclone vai ser um volume menor de água, tá certo? Bom, basicamente é isso. Deixa eu só ver se eu esqueci de falar de alguma coisa. Tá, é importante vocês darem uma olhadinha nisso aqui, ó. Na página 127, nós vamos ter o quê? Duas coisas que super importantes, ó. Cientistas afirmam: mudanças climáticas vão intensificar os furacões e as tempestades tropicais. Interdisciplinado com a relação entre os furacões e o movimento de rotação da Terra. É importante conhecer, se aprofundar nesse tema. Se você puder até fazer uma pesquisa adicional, seria bom. A alteração de temperatura na Terra tem tornado alguns fenômenos mais fortes, mais intensos. Então, daí é que tem uma preocupação também, não só com o aquecimento global, poluição. Você tem que ter uma preocupação com o quê? Com o tipo de fenômeno que o aquecimento global vai gerar ao longo do tempo, ao longo dos próximos anos. É o tipo de catástrofe que o aquecimento global pode vir a gerar. Então a gente tem que se preocupar, quando a gente se preocupa em aquecimento global, não só com aumento da temperatura. Vai ter uma questão de dificuldade com os produtos agrícolas. A gente tem que se preocupar com tudo isso, porque isso gera catástrofe de grande proporção. Um monte de gente que fica desabrigada, um monte de gente que passa fome. Então a gente tem que olhar o aquecimento global sobre essas óticas. Do que além, olhar mais além, não só sobre aumentou a temperatura desse lugar, tá? É olhar o que está desertificando uma área por causa daquele aquecimento global, certo? Bom, pessoal, dá uma olhadinha lá. Teve gente que não postou a última atividade 27.3. Eu peço por favor vocês darem uma olhadinha. Quem não postou, poste lá para eu poder dar baixa no meu acompanhamento. E reforçando, estou à disposição toda quarta-feira das 9 ao meio-dia. Falem comigo, fora desse horário, manda mensagem, eu troco mensagem com vocês. Eu vou tentar resolver tudo que for possível. Não fiquem com dúvida. Falem comigo, vamos trabalhar junto. Um abraço, tchau.